Sandro Alves Luciano. Ele é proprietário da Star Vet, clínica veterinária, aqui na cidade de Estrela. O programa Arte de Empreender tem a produção de Angélica Machado. Na mesa de áudio está conosco Josué Rockenbach. E falamos para a Sesc. Confira os benefícios de ser associado ao Cindy Lojas Vale do Taquari. Aproveite e associe-se agora mesmo pelo telefone 3710-2080. CRON, Centro Regional de Oncologia. Referência na região em tratamentos do câncer e doenças reumatológicas. Tratamento seguro e de qualidade no São Cristóvão e em Lajeado. Univates. Você pode começar um curso técnico na Univates ainda este ano. Inscreva-se em univates.br/técnicos. Está só começando. Mari Perim. Neste Dia das Mães, presentei com Mari Perim. Artigos de decoração, almofadas, papéis de parede, além de estofados e móveis planejados. Em Lajeado, próximo à rótula da Univates. HS Contabilidade, há 30 anos contabilizando sucessos, ligue 3710-1866. CDL Lajeado, inteligência a serviço do seu negócio. Agende a visita de um consultor pelo telefone 3710-1299. Sicredi, a distribuição de resultados da Sicredi Integração RSMG já está disponível. Consulte pelo aplicativo ou pela agência. Construtora Diamond é referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Diamond, cuidado e qualidade nos mínimos detalhes. Lembrando que o ouvinte sempre pode interagir conosco nas plataformas digitais aqui da Rádio Independente, no @RDIndependente, ou também pelo 999787885. Desde já, desejando muito bom dia ao Alessandro Alves Luciano. Uma honra te ter aqui no estúdio da Rádio Independente nesta manhã de sábado e obrigado por ter aceito o nosso convite também. Muito obrigado, bom dia a todos. Luciano, nós estamos... esse é um programa que fala sobre empreendedorismo, falamos sobre os desafios da atividade profissional, falamos muito sobre gestão, sobre negócios e trazemos para essa bancada empreendedores que se destacam aqui na nossa região nos seus segmentos, né? Mas também no primeiro bloco a gente fala um pouquinho sobre a questão mais pessoal do empreendedor, né? Queremos conhecer as origens, da onde vem esse médico veterinário, que normalmente os veterinários que passam por aqui são da fronteira, né? Pois é, eu sou natural de Santana do Livramento, mas como eu costumo dizer, eu só nasci lá, né? Meus pais, a gente acabou se mudando para Viamão. Meu pai é de Porto Alegre e minha mãe de Santana do Livramento. E aí, nasci em Santana e a gente veio morar em Viamão daí, que é a região metropolitana de Porto Alegre. Ali, então, meu pai trabalhava como vendedor de sanduíches e lanches, e a minha mãe fazia os sanduíches e lanches, né? Então ali eu fiquei até meus 5 anos. Dos 5 anos em diante a gente foi para Alvorada, que é do lado também, região metropolitana, e ali começou toda a parte, o vínculo com a veterinária começou ali, né? A partir dos meus 7 anos. Mas daí, quando a gente foi para Alvorada, meu pai já trabalhava como representante comercial e viajava de segunda a sexta-feira. Então, nessa parte de família, assim, aos 7 anos eu perdi o meu avô materno, e isso foi um grande marco, assim, para minha família, porque daí minha mãe começou a trabalhar de forma autônoma na parte de estética animal. Uhum. E aí, quando ela começou a estética animal, eu, por não ter idade para ficar sozinha ainda, eu ia junto com ela no curso de qualificação dela, né? E eu mexo, né? Com 8 anos eu já dava banho em cachorro. Eu tinha meu horário, que era da 1h30 às 6 da tarde. Isso era, estudava de manhã e da 1h30 às 6 eu tinha que trabalhar com ela. Na clínica onde ela trabalhava? No banho tosa que ela montou. No banho tosa. Uhum. Ela montou um banho tosa pra ela nos fundos de casa e tava fazendo banho tosa pra ficar em casa, né? E cuidando dos filhos e trabalhando. Aí nessa função eu mexo. Com 12 anos eu fui promovido, porque daí com 12 anos eu já dava banho e tosava, né? Uhum. Aí a gente sempre... Hoje ela mexe bastante conosco e a gente pega no pé dela dizendo: tia, a gente nunca pôde ir num passeio da escola porque de tarde a gente tinha que trabalhar. E ela diz: mas estão tudo formado, tudo bem encaminhado, então não reclamem. Que bacana. Então... Sobre inspiração, Luciano, possivelmente então esteja ali a tua grande inspiração para atuares na veterinária? A minha área foi daí meu avô, né? Daí como as minhas férias tudo era voltada para ir a Livramento andar a cavalo com meu avô, né? Então sempre quis veterinária.
Mas, ali, naquela situação do banho e tosa da minha mãe, o meu irmão, que não tinha nada a ver com a área veterinária, acabou fazendo veterinária também, meu irmão mais velho. E o meu irmão mais novo também fez veterinária em função do banho e tosa, né? Então isso aí realmente abriu a cabeça dos meus irmãos, com certeza. E a minha eu já tinha formado que seria veterinária, né? Embora no primeiro semestre eu tentei desistir, mas ela não deixou. Tu te formaste onde? Eu me formei na URGS. Na URGS, Porto Alegre. Isso, eu entrei em 2010 na URGS e eu saí do colégio e entrei na faculdade, né? Então foi de supetão, assim. Então hoje me formei novo, acredito eu. Qual é que é a tua idade, Luciano? Eu tô com 30. 30 anos. Isso. E aí a gente acabou... Eu mexo, né? O aluno entra na faculdade sem saber estudar, né? Então no primeiro semestre eu tomei ferro, como diz o outro, né? Eu reprovei bastante e tudo mais. E aquilo ali fez eu amadurecer muito. Porque daí eu atrasei no mínimo 2 anos na minha faculdade. E não me arrependo porque realmente faz tu amadurecer e tu sair mais competente, acredito eu. Então, hoje, eu não gostaria de entrar na faculdade tão cedo. Eu teria esperado um pouco mais para amadurecer. Adquirir mais experiência. Exato. Mas foi muito bom, deu certo. Tu é o irmão mais velho, mais novo? Eu sou do meio. Tu é o do meio? Apanho do mais novo, porque não posso bater, e apanho do mais velho porque eu não consigo. E eles atuam aqui na região? Os dois, o meu irmão mais velho continua em Alvorada, no mesmo local, na parte pet. E o menor, o caçula, tá em Floripa agora, tá morando em Ingleses e tá atuando lá como cirurgião veterinário também. Oh, que beleza. Tá lá. Ele sempre quis ir pra praia, daí ele se formou agora em janeiro e já foi. Alessandro, família, casado, solteiro, filhos? Ainda não? Sou casado com a minha sócia na Starvet, né, a Camila. Temos 2 filhos, o Heitor e o Santiago, um de 5 anos e um de 10 meses. E aí acho que tá a grande motivação, assim, de vir pra Estrela, principalmente, né? Porque a gente engravidou, como eu digo, antes de eu me formar. Ela já era formada, mas eu ainda não era formado, né? Então a gente precisava dar uma estabilidade familiar e a parte do empreendedorismo é uma coisa que a gente sempre buscou pra estabilidade. Bacana. Embora hoje a gente veja que daí tu tem mais instabilidade do que estabilidade. Porém, é mais fácil de tu dar atenção, por exemplo, pro teu filho tendo uma autonomia, né? Claro, claro. Tu consegue conciliar. Depois a gente vai falar muito sobre o teu negócio, né? Mas é tranquilo de conciliar a vida profissional com a família, com a gurizada? Como é que é? A parte mais difícil é o quê? É tu ser casado com a pessoa que tu trabalha o dia todo, né? Isso é uma Ela coisa é natural daqui? Ela é natural de Estrela. Estrela. Então é uma coisa que tu tem que jogar muito, tem que trabalhar muito isso, né? A gente mexe, a gente dorme junto e a gente acorda e trabalha junto. Eu ainda faço mais a parte externa, viajo bastante e tudo mais, mas tu saber separar isso, né? Chegou em casa, claro, tem alguns assuntos que tu vai tratar em casa, mas a gente tenta dar uma desligada realmente pra não misturar as coisas, sabe? E é real, assim, a gente pode quebrar o pau em casa, chegou na loja, não, aí o tratamento continua o mesmo profissional. Então isso é legal. Eu não sei como a gente adquiriu isso. Eu não sei como é que a gente chegou nesse ponto de maturidade, mas a gente consegue realmente sair de casa brigado e chegar na loja e tá tudo certo. Aí quando sai da loja volta a brigar, né? Mas tá tudo certo. Tá bem. E eu provavelmente escolheram Estrela para empreender em função dela, então. Na verdade, ela fez a Federal de Pelotas, né? E ela tinha que, depois de formada, ou ela queria ficar em Pelotas ou ela queria trabalhar em Porto Alegre. Então, durante 3 anos ela trabalhou em Porto Alegre, região metropolitana. E ela queria ficar lá. Nas funções de vir para Estrela, final de semana e tudo mais, a gente viu uma oportunidade aqui, no meu último semestre de faculdade. E aí eu sou um pouco mais impulsivo do que ela. E aí eu disse pra ela, vamos ir e depois a gente vê o que vai dar. Querendo ou não, tu vir pra uma cidade onde tu já tem a família para dar um suporte, nos dá uma segurança, né? Assim como se eu fosse empreender em Porto Alegre, região metropolitana, eu tinha minha outra família, a minha família lá. E aqui eu tinha a família dela. Então a gente tinha uma certa estabilidade nesse ponto, né? Isso ajudou muito. Inclusive a família dela, a minha mãe me encorajou. E a mãe dela nos financiou. Então essa parte acho mais legal, assim, um conjunto familiar mesmo que te dá força para tu seguir, né? Certamente, com certeza sim. E nós vamos falar também sobre esse desafio de empreender em família logo mais. Nós temos a participação nesse bloco sempre da Tamara Bischoff, ela que está chegando aqui no nosso estúdio. Nós vamos logo ouvir o quadro Postura Profissional com ela. Falando sobre a questão da formação também, tu buscaste alguma especialização?
Eu hoje sou especializado, tenho pós-graduação em odontologia equina, né? Então, dentro da faculdade veterinária, eu busquei me especializar em equinos durante a graduação. E após a graduação, eu acabei me especializando em odontologia equina. Odontologia equina. Então, isso é uma pós-graduação que tem 2 turmas formadas em São Paulo. Eu fiz parte da segunda turma. Segunda turma, nós vamos falar também sobre isso. Bom dia, Tamara. Tudo bem? Dia. Eu Tudo quase bem? te anunciei sem tu estar aqui no estúdio. Mas isso mostra uma grande confiança, né? Absoluta confiança. Tudo bem contigo? Bom dia. Tudo bem. Seja bem-vinda, Tamara, participa conosco aqui, Alessandro, um quadro chamado Postura Profissional. Ela é psicóloga e jornalista. Fique à vontade. Bem, quando a gente vai ficando mais velho, é bem comum começarmos a nos encolher diante de novas possibilidades. Aquela coisa de engavetar sonhos, né? Movidos muito por uma crença de que tá tarde para isso, de que não há mais tempo, ou não vale a pena começar alguma coisa nova. Eu percebo que esse é um dilema bem comum em certa fase da vida, especialmente quando a pessoa se aposenta e não sabe o que fazer. Em primeiro lugar, porque entende que precisa ser útil, né, em geral, aos outros. Eu penso que essa fase de idade mais avançada, ela pode ser justamente a oportunidade de fazer por si mesmo, sem precisar dar tanta explicação e sem necessitar tanto do aplauso para guiar os seus passos. É aquela conhecida ideia de ir se retirando do palco para habitar os bastidores. Só que nessa história, tem gente que se perde ao entender que não pode existir vida interessante ali atrás das cortinas, né? E nesse clima assim, de resignação, pode-se ir deixando passar aquilo que justamente torna a vida interessante. A pessoa vai se encolhendo, fica sentada esperando que algo aconteça e desiste de fazer por si, né? De ser útil para si mesma. E nesse momento em que desistimos de querer saber, de aprender, talvez já estejamos mortos de alguma forma. E isso não tem idade para acontecer. Recentemente eu ouvi uma médica geriatra muito experiente no tema do envelhecimento ressaltar a importância de aprender coisas novas à medida que a idade vai avançando. Ela propõe que não se retome gostos antigos, mas que, de fato, a pessoa se desafia a aprender algo novo que não conhece. Pode ser um idioma, pode ser dançar, cantar, tocar um instrumento, dirigir, sei lá, o que for, né? Aquilo que a pessoa deseja e que representa para ela um desafio. Ela diz algo assim: você não precisa, por exemplo, sonhar em ver um show de um violinista tocando a Quinta Sinfonia de Beethoven. Você pode aprender a tocar a Quinta Sinfonia, né? Nem que isso leve anos. No início desse ano, eu resolvi começar a fazer aula de canto, que é algo que eu aprecio muito e para o qual eu acredito que eu não tenho um grande talento. Se eu fosse pensar que eu já passei dos 40 e que provavelmente isso não vai render algo em termos mais objetivos para mim, pode ser que eu já teria desistido. Mas como a minha vida não é uma empresa, eu sigo lá, a cada semana me superando. E eu tiro muitas lições dessa experiência. Entre elas, a de que, em qualquer fase da vida, nós podemos habitar os nossos palcos particulares. Quando nós desejamos e quando nós ousamos dar vazão aos nossos desejos, a gente abre espaço para se surpreender com a gente. E eu penso assim que no palco e no bastidor existem vantagens e desvantagens. Pode ser que o segredo esteja conseguir circular por esses 2 espaços, que são muito subjetivos. Absolutamente. Muito bem. Boa reflexão, né, Alexandre? Muito boa. E faz total sentido, né? A gente às vezes se acomoda ou se ancora em algo que nos faz desacreditar de alguma coisa que a gente não é capaz, né? Isso aí me dá esperança, porque eu comecei a aula de gaita, então pode ser que um dia eu aprenda mesmo. Viu só? E tu sabe que a gente tem algo em comum, né? Eu adoro música, né? Em violão, em cantar, e até me arrisco a cantar. Não canto nada, mas me arrisco. Quem sabe, né? Por que não? Por que não, né? Muito bem, Tamara. Obrigado pela participação aqui.
nesse sábado e um ótimo final de semana. Um ótimo fim de semana e até semana que vem. Até semana que vem, certamente. Preciso, antes do intervalo comercial, fazer um registro aqui rápido sobre um grande evento que nós estaremos no próximo dia 16 aqui no anfiteatro do Alberto Torres, que é o Giro pelo Rio Grande, Brasil 2023. Para onde estamos indo? Esse é um evento da FEComércio, que terá a participação de 4 grandes painelistas, Marcelo Portugal, Fernando Schiller, teremos Luiz Carlos Born também, e o Lucas Chifino. Esse evento ele acontece no próximo dia 16/5, com início às 18h30, no Teatro do SEAT, aqui na Alberto Torres, 219, no centro. Qualquer dúvida, o apoio desse evento é do SEAT, também a realização da FEComércio RS. Para quem tiver alguma dúvida, interesse em participar, entrar em contato com o e-mail eventos@fecomércio-rs.org.br. Um grande evento, ele tem o apoio institucional do Grupo Independente também, e nós estaremos lá falando sobre os rumos do Brasil em 2023, com esses grandes nomes aqui que estarão à frente deste painel. Todos estão convidados. Nós vamos para o intervalo comercial. Estamos retornando com o programa Arte de Empreender, 9 horas e 24 minutos, 18 graus de temperatura, subindo lentamente. Teremos aí um sábado bastante agradável aqui em Lajeado e também no nosso Vale do Taquari com sol. Está aparecendo já aqui no alto do parque em Lajeado. Falamos para Univates, Mari Perim Finger Móveis Planejados, Cron Centro Regional de Oncologia, Sesc, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi e também Construtora Diamond. Antes de nós retornarmos aqui ao bate-papo com o Alessandro, nós vamos chamar a nossa colega Elisângela Favaretto. Ela participa diretamente lá de Teutônia, onde está acontecendo agora a eleição da nova presidência e conselho de administração da Languiru. Bom dia, Elisângela, tudo bem contigo? Bom dia, Bruneto, tudo bem? Pois é, exatamente isso. Eu e o colega Jonas de Siqueira, a gente está aqui na sede da Associação dos Funcionários da Languiru, onde às 8h30 iniciou a Assembleia Extraordinária, de eleição da nova diretoria da cooperativa, após a renúncia de Dirceu Bayer e de todo o Conselho da Administração. Informações preliminares para a gente, já que a gente não consegue estar lá dentro acompanhando a Assembleia, mas confirma então que o ex-vereador de Estrela e produtor rural, Paulo Roberto Birk, foi eleito para presidir o Conselho da Administração nos próximos 10 meses. Reforçando, Paulo Roberto Birk, ele é natural da produtor rural, lá na localidade de São Jacó, em Estrela. Então, novo presidente da Languiru. Bruneto. Muito bem, Elisângela. Obrigado pela informação. Certamente a Elisângela vai participar aí no decorrer da nossa manhã aqui da Independente, com mais informações direto da Languiru, onde assume, então, o novo presidente e também vice-presidente, certamente toda a reestruturação da Languiru a partir de hoje. Muito obrigado. Voltamos aqui a conversar com o nosso amigo Alessandro Alves Luciano, médico veterinário, proprietário da Star Vet, clínica veterinária. Alessandro, agora a gente entra mais nas questões envolvendo realmente o teu negócio, o que vocês fazem, quais são as atividades da Star Vet. E também se conhecer um pouco da equipe, fala para nós no âmbito mais geral, assim, como é que vocês se estruturaram e desde quando que vocês estão empreendendo com a Star Vet em Estrela. Certo. Então aqui para Estrela a gente veio no ano de 2018, certo? O porquê que a gente veio para Estrela? Por que Estrela? Né? Primeiro ponto é que eu sempre gostei do interior. Né? E quando a gente vinha para as reuniões de família aqui na cidade, quando era da família da Camila, a gente sempre escutava: essa semana eu precisei de veterinário, levei a Venâncio. Essa semana eu precisei de veterinário, levei a Venâncio. Né? E aí até um dia um familiar dela disse: preciso de uma consulta pro cachorro, mas se tiver que pagar eu levo a Venâncio. Aí a gente pegou e disse: não, só um pouquinho, tem alguma coisa que falta na cidade, que não era veterinário, mas falta alguma coisa na cidade. Então a gente fez um estudo de viabilidade, né, principalmente um estudo de mercado. O que falta na cidade, que o pessoal sai da cidade, prefere ir para fora,
será que é só o fato de andorinha de casa, santo de casa não faz milagre ou tem algo a mais, né? Então, nessa oportunidade inicial, a gente identificou que o mais faltava na nossa região era o quê? No caso de anestesia inalatória, por exemplo, que era para Porto Alegre, é o mínimo que tu tem que ter numa clínica veterinária, uma anestesia inalatória. E aqui na região não tinha aquela cultura de usar inalatório, por falta de experiência, enfim, N motivos. Então a gente precisava se abraçar em algum motivo para trazer cliente para nossa loja. Então esse foi o primeiro ponto, né? E a gente chegou na cidade, então, prestando serviço de consultório veterinário para cães e gatos e a consultoria veterinária para equinos a campo. Então veio eu e a Camila. Quando a gente chegou na cidade, eu e a Camila, a gente abria a loja às 8. Aí das 8 às 7 da noite a gente ficava na loja. Aí a gente fazia o banho tosa, buscava os cachorros, tudo era só nós dois. E aí das 6 da tarde às 10 da noite a gente ia panfletear de casa em casa, cartãozinho, né? E aí nisso a gente trouxe muito cliente para nós nesse contato direto, que a cidade é assim, né? Hoje o contato direto na cidade é muito bom. E aí a gente veio consultório, cirurgia e internação. Hoje, em evolução, o que a gente agregou nesse tempo, né? A gente hoje tem o consultório veterinário para cão e gato no centro de Estrela. A Josi e a Camila são as veterinárias responsáveis pela parte de pet. A Camila é a cirurgiã e é a proprietária também da Starvet. Na parte de equinos, eu e o Vitor. Então a gente tem 2 veterinários em cada área e a gente atende toda a região, né? Hoje a gente presta serviço para muitas clínicas veterinárias do Vale do Taquari, com a parte de radiologia digital, por exemplo, que a gente trouxe como novidade no ano retrasado. Então a radiologia digital, ecografia e especialidades, a gente tem tudo na clínica. E na parte de estética animal, a gente tem 2 colaboradoras, a Maísa e a Yasmin. A Maísa já está conosco há mais anos e é a responsável pelo banho tosa, a parte de tosa, e a Yasmin faz a parte do banho. Então hoje, listando rapidamente o que a Starvet presta de serviço, estética animal, hotel, internação, cirurgia, raio-x, ecografia, exame laboratorial e todo serviço volante para colegas veterinários. Hoje eu posso dizer que a gente conseguiu chegar ao ponto de prestar serviço para todas as clínicas da cidade, né? Da cidade de Estrela, todas as clínicas nos indicam quando tem alguma coisa mais complexa ou até mesmo para internação. E na região do Vale, o raio-x está rodando muito bem também em parceria com as clínicas. Que bacana. Dentro dessa linha de empreender, né, a gente fala bastante sobre os desafios, Alessandro, que são de empreender, além da questão da qualificação técnica individual de cada empreendedor, né? Sei muito bem que a veterinária ela te conduz muito para a formação técnica sobre o animal, né? E é importante que eu te pergunte como é que funciona a gestão do teu negócio, né? Porque evidentemente que tu é uma empresa composta com N profissionais que recolhe lá os seus impostos, que paga os seus funcionários, que tem uma participação lá junto à questão da arrecadação do próprio município, né? Como é que vocês administram o negócio? Então, esse é o grande desafio de toda clínica veterinária, na minha opinião. Como tu falou, a gente na formação a gente é condicionado a ser técnico. Então a gente foca muito nisso e a gente acha que é só a gente abrir o nosso negócio, vender o nosso serviço, gastar o nosso dinheiro e vender o nosso serviço novamente para arrecadar esse dinheiro. Só que vai muito além. E isso eu e a Camila a gente aprende com a dor, na verdade, né? A gente não vem de uma família empreendedora, né? Embora meu pai e minha mãe tivessem negócios, a gente sempre foi do faz o boleto e depois a gente corre atrás, né? Então não tinha aquele planejamento. Então eu tive que condicionar, fazer um planejamento, embora eu ainda faça essa questão do faço o boleto e corre atrás. A Camila enlouquece comigo. Mas a gente acaba pecando na parte contábil, na parte fiscal da empresa, né? Por isso que a gente tem uma empresa de contabilidade que nos dá toda uma assessoria. Importante. Né? Desde o início a gente tem essa empresa, né, que nos dá assessoria. Só que mesmo assim a gente tem falhas, porque para essa empresa funcionar, quem tem que alimentar essa empresa somos nós, eu e a Camila. E muitas vezes a gente falha no alimentar essa empresa. A gente falha em alimentar quem vai nos fazer o negócio andar. Porque, eu tinha uma cirurgia agendada, tu começa postergada e tu chega em casa cansado, tu quer esquecer das contas, então a primeira parte que tu esquece são as contas. Isso é muito comum, né? Exato. E aí tua empresa começa a ter alguns déficits,
começa a ter problema, e aí tu começa a ver, não, só um pouquinho, tá errado. Então hoje a Camila tá fazendo um técnico em contabilidade para quê? Para tentar, não é para ela atuar, mas ela entender como é que funciona o negócio e poder auxiliar melhor a nossa empresa. Então, hoje, o nosso grande desafio é esse. É tu colocar um sistema na tua empresa, é tu ajeitar a tua parte fiscal e contábil. Esse é o nosso grande desafio hoje. Claro que o técnico tu vai atrás por naturalidade, né? Tu gosta de estudar veterinária. Sim. Então, tu vai ao natural. Tu tem que focar em estudar o que tu não gosta. Tão importante quanto o bom atendimento lá pro animal, para os atendimentos de vocês, é uma boa gestão contábil, financeira e econômica sobre o negócio, né? Exatamente. Estão no caminho certo, buscando esse aperfeiçoamento, né? E quando a gente começa a fazer reinvestimentos, como é o nosso caso, se tu for olhar hoje o nosso balancete do que entrou de dinheiro e do que foi investido, o investido é muito maior. Né? Por quê? Porque é uma empresa nova, uma empresa aí de 5 anos. Então tu não tem como... A gente sempre fica naquela, né? Eu vou investir, não sei quando é que eu vou recuperar, mas eu vou recuperar. E é verdade. Só que daí a gente tem que investir em quê? Em qualidade e a longo prazo. A nossa ecografia, a longo prazo. A nossa radiologia, a longo prazo. Todos investimentos altos, né? Altos. Mas são necessários, né? O que eu tinha a gente tinha dificuldade? Fazer o raio-x num cachorro a gente não tinha. A gente tinha que ir à Venância, né? Ou cruzar a ponte, vinha lajeado, né? Então a gente sempre teve essa dificuldade. Então quando apareceu a oportunidade de adquirir o aparelho, eu adquiri no caso, né? Porque a Camila ficou sabendo só quando o aparelho chegou. Imagina a felicidade dela, então isso a gente tem que saber separar a casa de negócio também. Claro. Mas deu certo. E há quanto tempo já com esse aparelho? A gente está 2 anos. 2 anos já. Isso. E aí a gente acaba prestando serviços para as clínicas aqui, hoje Teutônia, Lajeado, Arroio do Meio, Bom Retiro, toda semana tem serviço nas cidades através da radiologia. Eu vou te antecipar essa pergunta, faria depois no próximo bloco, mas é oportuna. Como é que tu vê esse crescimento absurdo, né? Hoje o segmento pet, o segmento veterinário, ele transformou inclusive a arrecadação dos municípios, né? Pelo crescimento e por toda essa cadeia de crescimento e exposição que teve esse negócio. Como é que tu vê hoje, atualmente, esse modelo de negócio? Eu vejo, por exemplo, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, verdadeiros shoppings de atendimento a cão, gato, a pet, né? Isso é um caminho sem volta? Verdadeiro shopping, né? Se tu pegar assim... Casas gigantescas lá, né? Muito. Na nossa região, a gente tem várias agropecuárias que estão crescendo também nessa proporção, né? É um mercado em ascendência sempre. E a nossa região vai evoluir muito ainda. É um baita negócio para quem quer empreender. O que eu vejo como maior investimento assim, do mercado pet? A gente tem muito, né? Tem aqueles que emergem e não seguem, e tem os que começam devagar, e esses aí eu tenho mais confiança, que o que começa devagar, ele vai longe. Eu tenho um grande... Quando a gente começou a empresa, eu tinha 2 orientadores, né? Um hoje tem a maior franquia de clínicas veterinárias de fisioterapia do Brasil, não sei se não do mundo, por causa que ele está em mais de 4 países já atuante. E um que faz cirurgia para nós hoje quando a gente precisa de ortopédica, mas que é dono de uma grande clínica em Porto Alegre. Ele falava para mim assim: Alessandro, se o teu colaborador sair da tua empresa e montar uma clínica na frente da tua, e o teu cliente sair da tua para ir na dele, não é porque ele montou ali, é porque tu falhou em algum momento. Tu tem que saber o que ele fez de diferente que te tirou o teu cliente. Interessante. Então eu acredito que pode abrir 10 clínicas na mesma rua e vai ter mercado para todo mundo. Porque o médico, ele é questão de afinidade. Tu teve afinidade com o Alessandro e gostou do atendimento dele. Ou tu sabe que o Alessandro é um técnico que, por mais grosseiro que ele seja, ele é bom. Então isso a gente precisa diferenciar. Então o mercado pet eu acho hoje que vai crescer muito na nossa região e vem crescendo realmente assim. Hoje em Estrela, que é uma cidade pequena, a gente tem no mínimo 5 clínicas. Né? Olha só. Então é bastante. A gente tem ali clínicas em 2 quadras, a gente tem 3, 4 clínicas. E todos têm serviço, né? Hoje a gente presta serviço para eles, mas todos têm serviço de forma agradável. O atendimento diferencial está no atendimento? Da Starvet? Atendimento, acredito muito no atendimento. Assim, de atenção ao cliente, flexibilidade do horário, principalmente, porque nós atuamos das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 7. Então a gente pega aquela parte onde o pessoal está indo para casa.
E também a gente atende 24 horas os nossos clientes, né? A gente não encerra às 7. Se tu nos ligar às 3 horas da manhã para atender teu animal, a gente vai atender de forma de plantão, né? Então, acho que o atendimento e principalmente investimento em material de qualidade. Porque tu não tem como fazer um bom tratamento se tu não tiver um bom diagnóstico. Então, Bacana. esse eu acho que é um grande diferencial nosso hoje, é esse reinvestimento dentro da clínica. Que bacana. Das principais conquistas nessa tua trajetória, tu te formaste quando? Eu formei em 2018. 2018. É 5 recente. anos. Recente, né? Mas eu preciso te fazer essa pergunta porque percebo que está no teu DNA essa tua atividade, essa tua escolha pela profissão, né, Alessandro? Das principais conquistas que tu tiveste até agora, qual que foi para ti a maior na tua função e na tua atividade? Na minha função veterinária, Aham. cara, acho que ter a loja de forma estruturada e andando, como eu digo, entre aspas, sozinha, a gente pode ficar nos bastidores que a loja anda. Isso eu acho que é a principal conquista, assim, de tu ver que valeu a pena, tá valendo a pena todo o investimento. Porque se tu for fazer tudo que a gente faz, hoje a gente viajando do jeito que eu viajo, sozinho tu não dá conta de nada. Certo, com Né? certeza. Então tu vê que tu conseguiu formar uma equipe sólida que conduz o teu negócio, isso pra mim acho que é a maior conquista. E o ambiente agradável de trabalho, né? Isso é, assim, Fundamental. tu acordar às 3 horas da manhã num frio, o cara te ligando, correndo isso de acordar teu filho e tu sair faceiro pra atender, isso é só questão de gostar do trabalho mesmo, não tem financeiro que pague, né? Tem algum segredo para esse sucesso de vocês que, de certa forma, é recente, 5 anos, né? Mas eu costumo dizer também que não é o tempo, né, que faz as empresas serem perpetuadas, e sim a intensidade, né? Isso aí. Eu acho que assim, a nossa grande essência foi família, assim. E não ficar acomodado, sabe? Porque a gente tinha, vamos falar de valores real, assim, acho que é legal, não tem um problema em falar nisso. Certamente. A gente fez um financiamento inicial com um familiar, com a mãe da Camila, no caso. E a gente tinha uma perspectiva de começar a pagar ela em 2 anos, né? Daí tu começava a pagar, que daí desses 2 anos tu tinha que sustentar só a empresa pra tu fazer um nome. Eu me lembro até hoje que a gente tava num churrasco no porão da casa dela, assim, e eu me segurando pra falar, e a Camila, fica quieto, não fala nada. Eu, vou ter que falar. Você sabe quanto é que entrou na loja esse mês? Ah, quanto? Como é que foi? 3 mil reais. No primeiro mês. Isso é muito bom. E aí começamos. Cara, resumindo, em 2 anos a gente tinha a nossa dívida paga, né? E a gente tinha muito pé no chão de dizer assim, ó, a gente não sabe se a gente tá indo bem. Por quê? A gente é novo no negócio, é uma novidade na cidade. Isso a gente só vai saber daqui 2, 3 anos. Que daí quer dizer que tu vai te manter na cidade, né? Então, nesses 2, 3 anos, a gente foi guardando dinheiro. Hoje a gente está estabilizado e vem em crescimento, então isso nos motiva mais. Que bacana. Acho que o maior segredo acho que é a persistência mesmo. Persistência. E seriedade, né? A gente, se tu for na nossa clínica e a gente não souber o que teu animal tem, a gente não tem problema nenhum em falar, nós não sabemos. Mas a gente tem o contato de quem sabe. E aí essa pessoa vem e atende na nossa clínica. A gente tem algumas parcerias, algumas especialidades que vêm, né? Que bacana. Então, acho que essa é a ética em primeiro lugar. Até porque vocês não têm a obrigação de saberem tudo, né? Exatamente. Começa A gente por aí, tem. né? Por isso que a gente já tem veterinário de pet, veterinário de cavalo. E dentro dos segmentos ainda tem especialidades dentro da espécie, né? Então, Que legal. esse eu acho que é o mais importante. Muito bem. Nós vamos ter que ir para o intervalo comercial. Só quero fazer um registro aqui do seu Luiz Heitor, desejando saudações para nós de bom dia, a turma do 8º semestre de Direito da Faculdade Anísio Teixeira, da cidade de Feira de Santana, lá na Bahia. Deseja saúde e deseja um ótimo final de semana. Eles estão parabenizando pela excelente entrevista. Olha, muito que obrigado. bacana. Eu já tô. Enquanto foi abrindo, eu fui abrindo aqui, ó. Aham. Colega veterinário Cajá, tô te ouvindo. Cajá, Um abraço. Cajá, meu amigo, tia. É? Conheço o Cajá há muito tempo. Um Também abraço pro Cajá um também. grande parceiro nosso, assim, de indicações e parceiros, assim, às vezes falta alguma coisinha, né? A gente corre pro colega. Que legal, um abraço para ele. E o Matheus Giovanella, de Teutônia, é cliente. O homem tá famoso, diz ele. Eu não, Matheus, é só questão de ter tempo mesmo, Matheus, tudo certo. Que bacana, que bacana. Uma alegria poder receber essas mensagens também. Nós vamos agora... o Antônio... Desculpa, Antônio. O Luciano Labres também está conosco aqui, acompanhando a entrevista. Desejando bom dia para nós aí. Um abraço também, lá de Estrela. Vamos para o intervalo comercial agora.
Estamos retornando, agora 9 horas e 48 minutos, para esse último bloco deste bate-papo que a gente está tendo nesta manhã no Arte de Empreender com Alessandro Alves Luciano, médico veterinário e um dos proprietários da Star Vet Clínica Veterinária aqui na cidade de Estrela. Falamos para a Sesc. Confira os benefícios de ser associado ao Cindy Lojas Vale do Taquari. Aproveite e associe-se agora mesmo pelo telefone 3710-2080. Cron Centro Regional de Oncologia. Centro de Oncologia em Lajeado, acolhendo pacientes e familiares com o máximo de profissionalismo, carinho e cuidado. No São Cristóvão, em Lajeado. Univates. Você pode começar um curso técnico na Univates ainda este ano. Inscreva-se em univates.br/técnicos. Está só começando. Mariperim. A Mariperim tem soluções inteligentes para realizar o seu sonho. Mariperim Finger Móveis Planejados, em Lajeado, próximo à rótula da Univates. HS Contabilidade, há 30 anos contabilizando sucessos. Ligue 3710-1866. CDL Lajeado, inteligência a serviço do seu negócio. Agende a visita de um consultor pelo telefone 3710-1299. Sicredi, a distribuição de resultados do Sicredi Integração RSMG já está disponível. Consulte pelo aplicativo ou também na agência. E Construtora Diamond, é referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Diamond, cuidado e qualidade nos mínimos negócios. Alessandro, tu tens um boletim aqui nas nossas emissoras, né? Um quadro PET muito legal, eu ouço ele frequentemente. Como é que está sendo essa experiência para vocês aí em dividir um pouco do conhecimento? Sei que entra no Bem Gaúcho, temos uma participação muito legal de vocês aí. Serve como uma espécie de uma orientação, né, para o cliente, ouvinte. Exato, esses takes, né? A gente traz algumas informações, mas o mais bacana é quando o cliente diz, bate, ouvi na rádio, né? Legal, tem isso? E aí Acontece isso? Todo dia, né? Que legal. E aí, principalmente, os clientes reclamando, às vezes, Tchê, tu não falou direito nesse texto. Eles gravam, me mandam. É tu que grava? Eu venho aqui e gravo, né? Ah. Porque a Camila não vem, né? Não Sim. gosta. Então acaba que ela faz os textos, eu venho e falo os textos, e a partir de equinos eu bolo os textos. Sim. O cliente grava o áudio e diz, ó, não tá legal esse áudio aqui. Não, tem que trocar isso aqui. Ou, bah, ficou muito bom esse material aqui. Então essa inter-relação que tem entre o cliente, rádio e nós, é bacana, assim, tu vê que eles realmente estão ouvindo, né? Isso é muito bom. A nossa região aqui é uma região muito forte de cultura, né? De ouvir rádio, né? As regiões no país, assim, elas têm as suas características, né? A nossa aqui tem essa de ser, por exemplo, nós falamos neste momento aqui, nós estamos falando para quase 70% da audiência do rádio jornalismo no Vale do Taquari. Neste momento, entre 9 e 10 horas da manhã, para mais de 6 mil ouvintes por minuto, ouvem a rádio independente. Então a gente tem uma característica de ter ouvinte, além da quantidade, de qualidade, em bastante quantidade também. É da cultura da região, né? Isso é. Então, quando a gente traz essa informação, é exatamente o que a gente né? Bastante gente ouvindo e principalmente se qualificando. Quando a gente traz a informação é para qualificar o cliente, né? Legal, claro. Então, até porque hoje dificilmente alguém não tem o seu pet de estimação, né? Hoje as famílias acabaram adotando os animais e é impressionante como cresceu isso, né? E eu, aqui na região principalmente, né? O que acontece? Eu tenho meu filho agora, ele vai fazer 18 anos e vai seguir a vida dele. E ficou só eu e minha esposa de novo. O que eu pego? Um pet, não vou fazer um novo filho depois já com 18 anos, né? Aí acaba pegando pet, a gente pega muito pessoas que, eu peguei o pet porque daí meu netinho vem e gosta de ficar, então trago ele em dia por causa do meu neto. Então isso a gente pega demais, assim, pessoas de idade que antes não gostavam de pet, que era a cultura da região, né? Tipo, não é ter pet dentro de casa, por exemplo. Sim. Né? Era mais criado de forma extensiva, como eu digo, né? Da porta pra rua. E hoje não, hoje tu pega pessoas que antigamente não aceitavam cães dentro de casa e hoje tem cão dormindo na cama, né? É muito, muito bacana isso. Legal. Alessandro, o que é preciso ter no profissional para trabalhar com vocês? Conosco, vontade. E eu falo isso com muita certeza, por quê? Vamos lá. A Maísa, nossa responsável pela estética, ela chegou lá sem saber dar banho num cachorro. A gente qualificou ela do nosso jeito, moldamos ela e hoje ela atende muito bem a nossa demanda.
A Yasmin chegou agora. Vai ser moldada pro nosso sistema e vai trabalhar conosco. A Josi, ela se formou e a gente contratou ela. E embora ela tivesse a formação de médica veterinária, ela não tinha ainda a maturidade da médica veterinária e a experiência, né? Então a gente acabou também moldando ela da nossa forma e hoje atende muito bem. A Camila atuou em outras clínicas onde ela pegou experiência para poder abrir a dela. O Vitor, ele antes de formado já atuava conosco e agora depois de formado atua conosco. Então tu não precisa qualificação para aprender. Porém, o tu não ter qualificação não significa que tu não precise buscar qualificação. Então, no momento que tu quer ficar na empresa, tu tem que buscar qualificação para tu ficar na empresa. Mas o tu entrar na empresa, não. Isso é tranquilo, é só ter vontade mesmo. Bacana. A qualificação técnica a gente vai aprimorando e adquirindo, né? Isso aí. A pandemia, ela trouxe para nós aqui uma nova realidade, um novo mundo. As pessoas se transformaram, os negócios se transformaram. E o segmento de vocês, ele explodiu, ele potencializou muito nesse período, porque as pessoas acabaram tendo que ficar mais recolhidos em casa e o próprio pet, poderia falar também dos de grande porte, né? Eles acabaram sendo um refúgio para as pessoas acabarem buscando alguma companhia ao longo desse tempo de tanto enclausuramento, né? Para vocês, o que representou esse período, especialmente para o negócio? Vocês perceberam que ele alavancou, facilitou, dificultou? Como é que foi isso? Na pandemia em si, a gente sempre ficou muito receoso porque realmente ele ganhou força, né? E isso é uma informação que eu trago não com muito orgulho, como diz o outro, porque realmente a pandemia foi um período muito difícil para todo mundo. Para todo mundo, sim. Né? Então, a gente alavancou na pandemia, que bom. Mas isso é uma coisa que traz muita lembrança ruim também, né? Então, mas na pandemia a gente mexe que estendeu o período do Natal, né? Porque o pessoal tirou mais tempo para casa, que nem na época do Natal, e achou o seu cão no fundo do pátio. E começou a dar o devido valor. No Natal, aquela época ali, a gente mexe. Chegou um cão aqui que eles acharam no fundo do pátio para banho e tosa. Porque realmente o cão, tu vê que ele tá há muito tempo sem cuidado, e aí chega na época de festas, tu quer colocar em dia. Então a pandemia fez isso. E na pandemia, a gente mexe, né? Quem é que não cuidou mais do seu pet, ou teve uma horta, ou criou um galinheiro, ou alguma coisa do tipo, né? Tá certo. Porque eu tive 3 hortas na pandemia, nenhuma vingou. Mas eu montei 3 hortas durante a pandemia na minha casa, né? Então o mercado pet alavancou demais. Foi muito bom, assim, para crescimento. Bacana. E ao mesmo tempo a gente ficou muito receoso com o pós-pandemia, né? Porque tu alavancar durante a pandemia, vai vir a crise depois, né? Esse é o nosso grande receio. Até agora, graças a Deus, estamos esperando esse momento vir. Esse ano deu uma baixada, assim, o pessoal tá mais receoso, né? Mas aos pouquinhos vem normalizando. Não tivemos uma queda brusca, assim, a gente mexe, vinha crescendo e agora atingiu um platô. Vamos esperar agora o próximo, né? Voltar a crescer, né? Muito bem. Essa pergunta eu reservo sempre para o final, até porque o andar do nosso relógio aqui ele passa rápido, né? Mas eu preciso te fazer. O que tu fizeste ao longo da tua trajetória profissional que tu... isso eu não deveria ter feito. E o que tu ainda não fez, tu gostaria de fazer? Cara, no profissional, não me arrependo, assim, de nada que eu fiz de forma profissional. Assim, de qualificação, de lugares que eu passei. Locais que eu passei ainda a gente aprende pelo menos como não fazer as coisas, né? Então tudo a gente tem que tirar o aprendizado, né? E eu confesso que o que eu ainda não fiz, eu não tenho muito planejamento do futuro, assim, de aonde eu quero chegar. Eu gosto de ir vivendo aquele momento. Todo mundo sonha em ter sua casa, ter seu carro, ter seu sítiozinho. Ok. Eu já não sou muito desse bem material, né? Eu sou mais do viver o momento, e se amanhã ou depois eu precisar encerrar minhas atividades e para algum outro fim, eu não tenho muito problema com isso. Então eu não tenho como te responder assim onde eu quero chegar. O que eu quero para a StarVet hoje é ela ser reconhecida no Vale como uma referência. Isso eu quero. Esse é um grande propósito. Esse é o propósito, assim, de tu dizer... A gente mexia quando a gente chegou na cidade. A gente tá vindo pra cá porque o pessoal de Estrela tá saindo pra ir a Venâncio. Agora eu quero ver quando o pessoal de Venâncio vai vir pra Estrela. E já aconteceu
7 casos. E isso eu falo por causa que eu conto, né? Uhum. Cada um que vem de Venâncio pra cá, nada contra o município, mas como a gente tinha essa referência quando a gente veio, a gente vai contando. Então, a gente mexe. Essa é a ideia. Virar uma referência que o pessoal venha pra Starvet. Ou que a Starvet vá até eles, né? Com atendimento a domicílio que a gente faz também. Os principais... Vamos deixar aqui depois, toda essa nossa entrevista vai pro independente.com, que tem mais de 2,8 milhões de acessos mês. Essa entrevista estará lá, vocês receberão ela também. Mas vamos deixar aqui contato de vocês, endereço, para quem quiser encontrar. Hoje a forma mais fácil que a gente tem é a rede social, né? Então, @StarvetRS. A gente tem ali no Instagram e no Facebook. A parte de contato telefônico é através do 51-3712-2795, nosso residencial. E o WhatsApp da parte pet é o 519-9971-9559. Certo? E na parte de equinos é o 519-9186-1292. 1292, tá. Todas essas informações estarão depois no independente.com.br para quem quiser buscar e que também, quem quiser aqui, já recebemos foto aqui também do pessoal escutando nós com o pet no colo, muito legal aqui. Eu esqueci de falar, Bruno. Hoje a gente está bem no centro da cidade, ao lado da Caixa Econômica Federal. Certo. Então fica fácil o acesso. Qual é o ali. endereço lá? É a Rua Coronel Flores, 134. Coronel Flores 134. Isso aí. Certo, Quem na cidade precisar de pode se Estrela. dirigir lá. Certo, certamente sim, nós também estaremos colocando esse endereço depois nas nossas redes sociais e também no portal. Alessandro, uma honra te receber aqui na Independente, para esse bate-papo rápido nosso, mas muito esclarecedor. Desejar sucesso para você, para a família, para o teu negócio, para a vida e conte conosco sempre que precisar. Muito obrigado a todos, um abraço a todo mundo que está ouvindo. Muito bem. Nós encerramos o programa Arte de Empreender desse sábado, estamos passando o microfone para o talento absoluto de Aline Silva, que aliás está circulando aqui já, olhando aqui para o estúdio, porque a Aline gosta de um microfone que é impressionante. Para a SESC, CRON Centro Regional de Oncologia, Univates, Mari Perim, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi e também Construtora Daimon. Aliás, não só ela, a Angélica Machado também não para de me olhar aqui no estúdio, Lauro Matias Miller. Desejando aos ouvintes e amigos da Independente um ótimo sábado e um excelente final de semana. Bom dia, ouvintes da programação.